Fala, meu povo, tudo tranquilo, tudo na paz. Podcast Diante do Rei, fazendo o que a gente começou no nosso primeiro podcast. A gente fez um podcast na rua, na praça. A nossa ideia era transpor as portas, né, do estúdio. E a gente, toda vida, duas vezes por mês, a gente vai fazer um podcast fora do estúdio, assim, nos ambientes, para que a gente traga mais conhecimento a vocês, para que vocês descubram mais coisas. O nosso podcast tem a intenção de trazer história, curiosidades, falar sobre negócio, empreendedorismo, mas o meu principal foco a gente chama de cases de sucesso. Eu sou apaixonado por histórias de pessoas que hoje têm uma importância significativa na história de alguém e para alguém. Então, mais do que satisfatório para mim é estar hoje aqui num ambiente que me traz muitas memórias boas, que me inspira demais. A gente já marcou diversas vezes esse podcast, mas não por culpa do nosso amigo Valdec, mas por minha culpa. Os contratempos não tinham dado tempo, mas hoje a gente está aqui, vai ser um primeiro de muitos. Hoje vai ser só uma pequena palhetada. Nós estamos aqui hoje na Máquina de Sonhos, com o nosso amigo Valdec Moura, que prontamente, alegremente aceitou esse bate-papo. Lógico, eu sou seu fã. Em primeiro lugar, eu sou seu fã. Não sou digno. Como você, eu gosto de gente que faz realmente, né? Que desafia a vida, né? Tem pessoas que apenas levam a vida, né, sem produzir muito e tal. Eu gosto de gente que realmente faz a coisa, fazer pelo outro. Você fazendo algo, você está fazendo também pelo outro, né? Eu acho que a gente vive em sociedade e se você não faz mesmo ganhando financeiramente, claro, mas você fazer que o seu trabalho transforma a vida do outro, torne a vida do outro mais alegre e tal, por isso. Nesse sentido, né? Aqui a gente recebe em torno de 1.000 pessoas por mês, né? Alunos, turistas, inclusive turistas de fora do Brasil, né? Finlândia, vê pessoas aqui, ficam surpresas e tal por essa... Não espero encontrar aqui em Xerém-Mirim um acervo, né, que seja significativo, né? Eu passei uma boa parte da minha vida resgatando isso, restaurando, preservando, né? Se eu não tivesse restaurado isso e preservado, a maioria teria, como eu falo, a maioria dessas máquinas ia parar no ferro velho, a história ia embora e, né, não é interessante isso. Então, preservando, resgatando, preservando, restaurando. Esse é o foco. Valdec, quer dizer que todo esse acervo aqui pertence à sua pessoa? Sim. Eu trabalhava com produção de cinema, né, boa parte da minha vida, parte de direção de fotografia, direção de arte, né? E aí, nesse meio, principalmente na questão da digitalização da imagem, né, muita coisa era jogada fora. O diretor, produzia um filme e depois não tinha mais o que fazer com aquilo, porque vinha a coisa digital e tal, e descartavam de uma maneira, sabe, sem muito cuidado e tal. E aí eu digo, não, peraí, uma máquina que participou do início da televisão no Brasil e tal, uma coisa dessa vai para o ferro velho e a memória se acaba? Não, vou tentar resgatar isso. Fulano, me dá isso. Ok, tal. E aí fui, como eu falo, resgatando, restaurando, preservando, né? Muitas vezes eu estava aqui no Rio Grande do Norte e com a rede de amigos, alguém ligava para mim, lembrando aqui, de Salvador. Valdec, tem um cinema aqui que está digitalizando a exibição e eu soube agora, eles vão botar a máquina para o ferro velho amanhã. Você tem de 10 da noite a 10 da manhã para tirar essa máquina daqui e tal. E aí eu me desesperar aqui, como é que eu vou sair para Salvador para pegar uma máquina de 500 quilos, né? Aí teria que arranjar o transporte, pessoas e tal.
a logística, a trazer, porque era a oportunidade, não é nem questão financeira, a máquina está lá, se eu não resgatar, ela vai parar no ferro velho e acabar, é a oportunidade, naquele momento, eu tinha que me virar em 30 e fazer isso. E geralmente acontece isso, né? Ou, às vezes, a pessoa está visitando e diz, eu tenho uma máquina em casa que foi do meu avô e tal, tá lá, enquanto você recebe aqui 1000 pessoas por mês passando essa informação, essa máquina tá lá sem função nenhuma, eu vou doar e tal, e aí doa e a gente acrescenta ao acervo, né? Isso é 20% mais ou menos do acervo total. Uma parte dele está em Triunfo, Pernambuco, que eu fazia exposição itinerantes, e aí veio a pandemia e tal, uma parte está lá, mas o acervo é bem mais... Quer dizer que essa enorme quantidade de equipamentos que tem aqui é só 20%? 20%. Caramba, mano! Eu tenho uma grua que foi da Rede Globo, ela lança 8 metros e tal, né, para o câmera ficar lá em cima e tal, uma coisa monstruosa e tal. Tem muitos equipamentos. Tem uma máquina, no início da fotografia, no início do cinema, eles tinham uma máquina que alguém... Por exemplo, a mulher que virava macaco, monga e não sei o que a mulher entra e tem um jogo de espelhos e tal, né? Eu tenho um aparelho desse que é grande e tal. Precisaria de um espaço maior para colocar todo o acervo. Eu preciso de um espaço como um ginásio de esporte, sabe? É mais ou menos isso. Tem uma fotógrafa americana, eu agora não recordo o nome dela, que eu admirava muito. Ela é fotógrafa em Hollywood e ela tinha uma fazenda, né? Uma fazenda com um galpão de não sei quantos mil metros quadrados, e ela montava estúdios, cenário por cenário, e quando ela montava um cenário para determinado tipo de filme, para fazer a foto e tal, às vezes até alguma gravação, aquele cenário ficava. Então ela transformou, eu não recordo o nome dela agora, mas ela transformou os cenários em tipo um museu dos filmes mais clássicos. Mas só para o pessoal que vai nos assistir aí no YouTube, que esse vídeo, a internet hoje dá esse poder, algumas coisas vieram para o mal, que é essa falta de valorização, e outras coisas vieram para o bem, que é o alcance que nós temos hoje. Então, para o pessoal entender, você é aquele de mesmo? O senhor é de onde? Atualmente, sua formação? Atualmente eu moro em Natal, venho todo dia para cá para atender o público. Você é natural, nasceu onde? Nasci em Natal. Nasci em Natal? Mas vivi uma boa parte da minha vida aqui em Xeramirim, né? E como o mercado, como o Rio Grande do Norte não é um centro produtor em matéria de cinema, né? Tem pouca gente produzindo e tal, eu tive que fazer várias coisas fora e tal. Fazia parte de equipe de produção. E como eu te falei, aí fui... eu colecionava tudo. Teve uma época, eu fiz até um roteiro para aquela figura que sempre coleciona alguma coisa e tal. Tem uma coisa meio egoísta nesse sentido, da pessoa que coleciona. Aí eu colecionava tudo e tal, e a partir de um certo momento da minha vida, eu olhei para aquela coleção grande, diversificada, não era só relacionada a cinema. Eu digo, bom, mas eu preciso focar aqui. Já que eu trabalho com cinema, eu vou me livrar de algumas peças e focar só no cinema. E aí, né, a partir de um certo momento, eu vi aquilo, um acervo grande que não fazia muito sentido aquilo só para mim ou alguns amigos. Eu pensei assim, como é bobo isso, eu colecionar, resgatar, restaurar, e isso apenas um pequeno grupo de amigos e colecionadores, e eu estou vendo isso? Não. Eu vou abrir isso, socializar esse negócio, né? Isso pode passar. Aí comecei a fazer exposições itinerantes com algumas máquinas, tem muita coisa pesada, não dá para levar, mas fazer exposições
Brasil afora, fiz de São Paulo para cá, fiz quase todas as capitais, em shopping, em hall de entrada de cinema, em centros culturais e tal, e aí vi que a frequência, né? Por exemplo, eu fiz em Natal no Midway, foram 12 dias no segundo piso, foram 12 dias de exposição. Nos 12 dias, eu tenho um livro de presença, 4.000 e poucas pessoas assinaram, fora que não assinaram, em 12 dias. E eu pesquisando, em Portugal tem um museu mais ou menos parecido com o meu, fixo, que por ano eles levam 7.500 pessoas. Por ano. Eu, no shopping, em 12 dias, levei 4.000 e pouco. Então, isso me assustou um pouco, né? Essa coisa o povo quer mesmo isso, quer ter essas informações e tal. Deck, o ser humano, eu acho que a primeira vez que o ser humano se viu foi no reflexo da água, né? Nos primórdios, no início do mundo, não se tinha um espelho ainda, mas a gente percebe que o ser humano sempre teve a necessidade de retratar, né? O desenho, os rabiscos foi a primeira forma de se fazer. Até onde eu sei, eu posso estar errado, isso me corrija, a fotografia, que é o que eu trabalho, né? Para quem não sabe, eu sou fotógrafo há 15 anos, sou fotógrafo autodidata. Naquele tempo não tinha YouTube, não tinha cursos. Eu servi o Exército em 2007. Quando cheguei no Exército, eu tinha visto um álbum de um irmão da igreja que ele mostrava ele no Exército. E eu, rapaz, coisa linda. Aí eu cheguei no quartel todo animado, disse, e o fotógrafo daqui, cadê? Aí ele disse, rapaz, o fotógrafo daqui, o senhorzinho tá muito velho, ele só vem na sua armatura. Aí eu digo, rapaz, e naquele tempo, já tinha se iniciado o Orkut, e a gente tinha um Message, né? Que foi um marco da comunicação, que aí a gente começou a se comunicar pelos computadores, e o Orkut se iniciava, essa questão de você expor fotografias. E aí eu digo, rapaz, eu vou passar um ano aqui no quartel ralando e não vou ter nada para mostrar. Aí eu conheci, na época os celulares ainda não tinha câmera. Não tinham câmeras ainda. Sim. Estava iniciando a câmera VGA, que era só para dizer que você estava ali tirando uma foto, um registro. E aí eu cheguei, tinha um cabo lá que tinha comprado um Olympus 5.0 megapixels. Tem telefone hoje que tem 60, 50. Era top de linha na época. Não, a câmera custava R$900. E ele queria me vender por 700. Só que o salário do soldado naquele tempo era R$145. Ele disse, cabo, comprar eu quero. O problema é que eu não sei como é que eu vou lhe pagar. Ele disse, tem problema não, eu vou lhe vender e você vai aí, todo mês aí você vai me pagando. Eu digo, tá certo. Comecei, eu até convidei ele para estar lá conosco no podcast, lá no estúdio. Afonso Médico, que é um fotógrafo de Natal. E aí eu cheguei na foto do estudante, ali em Natal. Sim. Aqui a gente tem a foto da criança e lá a foto do estudante, ali perto do Via Direta. E eu conheci o Afonso, cheguei lá. Afonso, cara, é o seguinte, bicho, eu tô começando aqui, eu tenho essa câmerazinha. Nesse tempo ele era atendente, ele não era fotógrafo, ele só atendia lá no balcão. Aí ele me passou assim, os tamanhos das fotos, disse mais ou menos quanto era para revelar. Aí eu comecei a tirar foto dos soldados e revelava para entregar, ganhava o dinheiro, pagava para o cabo e fui fazendo minhas fotos que eu tenho até hoje. Comecei a postar no Orkut. Logo quando lançou o Facebook também, logo que o Facebook lançou, eu tenho minha primeira conta do Facebook. A primeiríssima. Tenho ela até hoje, nunca perdi. E assim, na época era uma dificuldade muito grande. Eu lembro que eu fui ameaçado de processo porque eu postei umas fotos de uma cliente que eu fiz, isso já em 2010, 2011, e ela me ameaçando, tira isso da internet que eu não quero minha foto não. Hoje é uma necessidade muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, elas têm um pequeno problema. E eu vi isso um dia desse, eu achei muito interessante isso aqui. Quando você usa a tela do telefone como referência, como monitor, assim, você não vê a imagem com seus olhos, você vê pela tela. Pelo olho da câmera. Quando você coloca essa mocinha aqui no seu olho,
Quando você coloca a câmera no olho, quando você acopla aquilo aqui no seu olho, você cria uma extensão. Sim. Por mais que exista a câmera na frente, você está conectado diretamente. Ah, Paulo, você quer retroceder demais, você quer voltar ao tempo. Não, a gente já está na tecnologia. Mas, repito, a emoção hoje de fotografar, a emoção hoje de filmar é totalmente diferente daquela época. As pessoas hoje banalizaram, né, a fotografia e a filmagem. Só que, para mim, na minha cabeça, existe um porém. Quando... E aí eu vou dizer ao senhor o que eu sei sobre fotografia. Os reis, imperadores, os grandes homens daquele tempo tinham que ter um quadro, e os pintores daquele tempo é que retratavam esses quadros. E, segundo o que eu sei da história, que pode ser uma história, não com H, ou pode Com ser uma história, né, com E, é que um certo dia, eu não lembro o nome dele agora, assim, eu sou muito ruim de nome, de guardar nome. Eu sei de muita coisa, mas de nome eu sou péssimo. E um dos dias a gente lá, ele estava pintando e uma pequena fresta, ao atravessar a janela dele, criou tipo um reflexo. E um dos primeiros relatos que eu vi isso era que eles colocavam um pequeno orifício na parede, projetava-se essa imagem e eles pintavam por cima disso. E era de cabeça para baixo. A imagem... Né? Quando você vai dizer para um ser humano que os nossos olhos, que são as lentes, a gente enxerga de cabeça para baixo, quase ninguém acredita. É verdade. Mas a ciência explica que a gente enxerga de cabeça para baixo e dentro aqui há a troca. Mesma coisa a câmera, o espelho da câmera. Isso. Né? Então, naquele tempo, começou a popularizar, eu não lembro agora o ano, a filmagem, ela é uma sequência, né, assim, de fotos. Sequência. Né? São diversos, que eles chamam agora de frame. Porque tempo não se usava esse nome, né? Frame. Agora são os frames, são diversos frames. Fotogramas. E apesar que hoje Hollywood e o cinema usa algumas máquinas muito atuais, existem algumas máquinas ainda. Eu vi esses dias uma máquina zona gigante que a galera usa, né? Aquele crop do cinema é totalmente diferente. É um crop que você vê que a tela do cinema, para mim, ir ao cinema, eu sou apaixonado por cinema. Eu sou apaixonado por filmes. Eu acho que eu não sei nem a quantidade de filme que eu assisti na minha vida. Pra você ter uma ideia, lembra do final do Nildo? Lembro. Hildo, desculpe. Aqui tinha a locadora. Lembro. Só não de pornografia, viu, gente? Só não de pornografia. Mas ele disse a mim um dia, cara, falta pouquíssimos filmes para você zerar aqui todo o meu acervo. De drama, de comédia, de terror, de ação, tudo. De tudo eu gosto e gosto muito de estar vendo a percepção do diretor, a maneira que ele capturou, a forma. Você falou daquela grua, né? Hoje a gente usa drones para poder voar. Antigamente era um helicóptero com a câmera. Hoje eu tenho um drone hoje, mas essa forma desse ângulo diferente. Muita gente assiste um filme hoje, Valdec. Muita gente vê uma fotografia hoje e elas não degustam a fotografia, elas não imaginam, né? A gente, aqui no fundo aqui, a gente vê esse acervo que tem aqui atrás e a gente imagina que ter uma máquina dessa era só para quem tinha muito dinheiro na época. Era. Né? Você falou aí dessa necessidade humana de registrar tudo, né? Aqui no museu eu dou uma palestra inicial. Primeiro, eu recebo geralmente professores e alunos, eu recebo os professores com um tapete vermelho. Eu tenho um tapete vermelho aí e tento enaltecer a figura do professor perante os alunos, né? Olha, vocês estão no tapete vermelho, lá em Hollywood tem um tapete para as grandes estrelas, que as nossas estrelas são os professores e tal. Geralmente ele se emociona e tal. E aí eu começo uma palestra, às vezes de 40 minutos, consigo colocar 100 pessoas aqui e começo o que eu chamo de pré-história do cinema. Existe uma pintura rupestre, né,
que o cara talvez, o morador da caverna, talvez ele não soubesse ainda nem plantar para colher e comer, mas ele registrou um animal, ele pintou um animal na pedra, na caverna, com 8 patas, né? 8 patas. Aí eu pergunto a turma, o que é que vocês acham? Qual é a mensagem que ele queria passar aí? E geralmente diz, o movimento. Isso. O cara lá nas cavernas, estava lá, viu um animal passar, correndo, andando, e retratou o animal. Eu tenho essa fotografia aí, com 8 patas. Ele queria passar a ideia de movimento. A primeira ideia de movimento e tal é essa, cinema, transformar uma foto parada em movimento. Claro que ele não sabia que ia transformar o cinema, né, como que é hoje, mas ele quis passar a ideia de que o animal estava em movimento. É a primeira ideia que a gente tem de cinema, né? Mas o que era possível na época era colocar 8 patas no animal. O tempo passou e tal, vieram os irmãos Lumière, e aí aquela coisa que você estava falando aí da captação da imagem, eles descobriram a persistência retiniana. O que é isso? O nosso cérebro, a luz entra pelo olho, vai lá para a retina, é registrado na retina, o cérebro decodifica para entender aquilo em 2 milésimos de segundo, rápido. Porque se você notasse esse processo, você ficava maluco, né? Então é muito rápido, é 2 milésimos de segundo. A luz entra, vai lá para a retina, o cérebro tenta entender aquilo e tal. Nesse 2 milésimos de segundo, os irmãos Lumière colocaram fotografias, né? E nesse espaço de tempo onde o cérebro demora 2 milésimos de segundo, eles criaram a imagem de movimento. Eu mostro isso aí com um aparelho, né? Aqueles cavalinhos e tal, né? O cérebro... A gente roda a máquina mais rápido que o cérebro pode entender. Aí vem a questão do movimento, né? Da continuidade, né? Então, um fotograma, o braço está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui, e isso quando roda atualmente a 24 quadros por segundo na película, né? Dá a impressão de movimento. Então eu faço uma mini palestra aí para a garotada e tal, para entender, porque ninguém sabe como isso começou. Acha que o cinema começa como hoje e tal. Não, teve todo um processo aí. Eu coloco que os inventores do cinema são os irmãos Lumière, porque eles exibiram o primeiro filme num café em Paris, né? O trem chegando na estação. Mas o cinema foi um processo, né? O cinema nasce mudo, né? E aí depois, com o tempo, eles vão acrescentando o som e tal. O som era gerado inicialmente por um gramofone. Eu tenho um gramofone que funciona aí, e aí eles tentavam som e imagem mais separado. Com o tempo, lá Charlie Chaplin mais ou menos, é que eles começaram a tentar integrar o som e a imagem em sincronia, né? Isso foi um processo. É verdade, Valdec, é verdade que o Cacrete, né? O Claquete. Claquete. É verdade que aquela pancadinha que eles davam era para dar um pico no áudio, para ele saber o exato momento do corte, é verdade isso? Até hoje ainda é usado dessa forma. Porque assim, para quem não sabe, né, assim, eu há pouco tempo vi a necessidade, desde a pandemia, assim, eu sempre gostei de conversar, eu sempre fui muito curioso. Eu não sei de nada, mas eu quero aprender tudo. Eu sempre digo isso, que eu não sei de nada, né? E assim, eu sempre tive essa... Isso é muito bom, essa humildade de quem não tem essa coisa de, bom, eu não sei, eu quero aprender e tal. Geralmente aprende porque tem a curiosidade e tem, como eu falei, a humildade de aceitar que não sei, vou aprender e tal. Aquele que disse eu sei tudo e tal, fatalmente ele vai ficar ou estagnado ou não vai aprender. Eu só não tenho a aprender isso. Sim. Então, assim, há pouco tempo a gente começou a trabalhar com vídeos e tal, é uma dinâmica totalmente diferente. Eu digo que a fotografia é um pouco mais difícil que o vídeo. Vou dizer você na minha concepção. O vídeo você pode dar-se ao luxo de estar aqui filmando e aí você depois recorta aquela parte que você não gostou, você acrescenta e edita. A fotografia não. A fotografia, o meu foco
Além de, eu tenho um acervo também muito bacana, digital, eu nunca cheguei a revelar, de Ceramirim, do Rio Grande do Norte, e alguns estados que eu já fui fora. Mas quando eu falo isso é o seguinte, às vezes aquele momento, aquele acontecimento, igual aquela fotografia icônica dos soldados americanos colocando a bandeira, Sim. Aquela fotografia que tem ali em Nagasaki, acho que foi Nagasaki, se eu não me engano, das meninas correndo nua. Sim. Então, a fotografia daquela muçulmana dos olhos claros, eu sou fã de Sebastião Salgado. Sim. Eu me arrependi todinho agora, gente. Se vocês não entenderem aí, mas eu me arrependi todinho agora. Sebastião Salgado, ele só fotógrafo preto e branco. Já ofereceram a ele milhões para ele fazer uma foto colorida, ele não quer. Ele tem uma foto de um vulcão em erupção, em uma geleira. Aí você consegue, mesmo preto e branco, você tem que ter o olho aguçado para entender. A lava do vulcão, a fumaça, a cinza, o branco da neve e pinguins fugindo. Cara, que imagem espetacular. Sabe? Que coisa maravilhosa. Eu esqueço o nome dele. Eu repito assim, de nome eu sou péssimo. Eu não era assim não, mas eu tô ficando velho. Um fotógrafo brasileiro, ele morreu às mínguas. Eu não lembro o nome dele agora, mas eu tenho uma revista que fala sobre ele. Ele foi um dos caras que desbravou o Pantanal, Amazonas, fotografando. É um cara que eu me inspirei muito na fotografia, porque ele usava uns flash fora da câmera. Ele tinha uns ângulos diferentes de luz. E a palavra, o nome dele está vindo aqui. E ele, muito simples, muito humilde, chinelo nos pés, foi dar uma volta em Copacabana, chegou lá, ele estava sem identificação, passou mal, levaram ele para um hospital particular, não quiseram atendê-lo, é triste isso, não quiseram atendê-lo, e ele acabou falecendo depois que descobriram quem era um dos maiores fotógrafos brasileiros de vida selvagem. Eu tenho esse revista lá em casa. Então, assim, as pessoas hoje elas não procuram saber a história. E eu sempre digo, então a frase diz assim: o povo que não conhece a sua história está fadado a repetir os erros, né? Sim. Então, as pessoas hoje acham que o celularzinho que a pessoa chega hoje e não imagina o trabalho que foi. Essa máquina que você está aqui na sua mão, que máquina é essa? É uma Bolex 1955, mais ou menos, suíça. Ela é 16 milímetros, é uma máquina que foi muito usada no cinema para... É uma câmera portátil, mas mesmo portátil ela pesa bastante. E foi usada... Até hoje ainda é usada. Tem muitos diretores que só querem gravar em película. Tarantino é um deles, que só grava em película 70 milímetros e tal, porque a perspectiva da película é outra coisa, sabe? Não é que o digital é melhor do que a película, não. Para exibição em tela grande, de 20 metros, a película não tem tecnologia que supere, porque você amplia e você não vê linha de resolução. É uma luz atravessando a película, né? No digital, quanto mais você amplia, mais você vê as linhas de resolução. E é isso, minha linha de raciocínio. As pessoas hoje, pronto, olha o tamanho disso aqui e olha, a gente tá gravando aqui com 2 celulares aqui e o celularzinho de um bolso hoje, não, porque tem tal resolução. Só que eu digo o seguinte, a resolução do seu telefone, da sua câmera, é para a sua tela do seu telefone. Quando você vai colocar isso em outro patamar... Amplia em 20 metros de tela para você ver como vai ficar feio. Não vai. Ah, não, porque o cara gravou um comercial tal com telefone celular. Beleza. Ele gravou comercial para passar onde? No telefone celular. Na hora que você quer... Até hoje, eu nunca cheguei, não vou mentir para o senhor, eu não cheguei a trabalhar com câmera de filme. Analógico. Né? O analógico. Foi bem no início do digital, realmente, que eu comecei a fotografar. Porém, as câmeras, os celulares vieram e tentaram derrubar isso, e eu digo sempre às pessoas, um bom profissional, homem ou mulher, quando eu falo profissional, que se destaca, que tem realmente, eu por um tempo, eu tive medo, assim, fiquei muito, que realmente a quantidade de hoje de eventos que a gente faz é menor. Antigamente a gente fazia foto de defunto,
inauguração, tudo era a gente chamava os fotógrafos. A gente ia para a formatura de escola, hoje em dia realmente diminuiu bastante. Só que nesse final de ano agora eu percebi uma coisa, tem uma certa parcela de pessoas que estão acordando. Como assim, Paulo Neto? Eu vi um vídeo na Europa de jovens descobrindo as câmeras analógicas. As fotos em filmes, em película, a qualidade que elas têm hoje, com toda a tecnologia que nós temos hoje, 4K, 8K, não chega, não supera. E quando eu falo isso aqui, eu estou querendo falar do seguinte: quem era a Mona Lisa no tempo que foi pintada? Nada, um quadro bobo. O que é hoje? Bilhões. O que eram as pinturas de Rembrandt, de Van Gogh? Nada. E hoje? Sabe o que eu vou dizer hoje, Valdec? Eu gosto de dizer o seguinte, que daqui a um tempo, um material desse aqui seu vai ser tão valioso quanto uma pedra de diamante, quanto um carro. Essa é porque no Brasil a preservação, né, as pessoas não valorizam tanto a coisa. Você falou aí, por exemplo, nos Estados Unidos eles gravam, vai fazer uma filmagem externa e tal, gravam lá e tal, e preserva aquele local, porque aquele local vira um ponto turístico, as pessoas vão lá, eu vejo gente tirando fotos nos Estados Unidos próximo a uma pedra, é a pedra que está lá, porque aquela pedra fez parte do cenário de um filme e tal, então isso gera dinheiro, isso gera turismo e tal, enquanto no Brasil a gente descarta um acervo desse aqui, que é o maior acervo do Brasil, não tem outro. Tem outras coleções de pessoas que preservaram e tal, mas é fechado para um grupo e tal, não é aberto, né? Você não encontra no Brasil um acervo desse aberto ao público grátis. Se eu não tivesse preservado isso, fatalmente não, né? Quando é que o senhor tem noção, assim, mais ou menos, de quanto em dinheiro, só que nesse espaço que a gente tem? Rapaz, eles sempre perguntam isso, né? Quanto é que vale isso e tal? É difícil pensar em dinheiro quando você tenta... Geralmente quem faz arte, o cara autêntico, o artista autêntico e tal, ele não pensa muito em dinheiro, porque senão ele não consegue fazer. Por exemplo, se eu pensasse nessa questão financeira, eu conseguiria uma máquina raríssima e alguém colocaria um preço bom e eu venderia e não teria o acervo. Então, essa coisa do dinheiro a gente nunca pensa, né? Porque não é só... Por exemplo, eu tenho uma lanterna mágica aí do século XVII, início da fotografia. Eles ampliavam, desenhavam em vidro e ampliavam em paredes e tal. Lanterna mágica, século XVII. Pelo fato de ser muito raro, é muito caro. Mas eu nunca contabilizei isso, não, porque eu tenho medo de... Subir para a cabeça? Já tentaram comprar o teu acervo? Já tentaram comprar? Já, máquinas e tal. Enquanto uns querem doar, né? Rapaz, eu tenho em casa uma máquina que está lá parada e tal, e não tem função nenhuma, enquanto você aqui compartilha isso, vou dar a você e tal. Tem gente que chega dessa forma e tem gente que quer porque quer comprar e tal. Vender, assim, alguém já chegou a querer vender a você alguma coisa? Já, muita coisa eu compro também, né? Tem que, né? Você falou nessa banalização da fotografia e tal. Claro que o digital ajuda muito, né? Facilita e tal, né? Uma produção em película é muito caro, é negativo, é revelação, é máquinas e tal, muito complicado. Geralmente as pessoas faziam com mais cuidado. Eu trabalhei com diretores que ele mandou ensaiar uma fala com um ator lá, era bom dia, senhor Smith. Era isso, ele mandou o cara fazer 15 vezes, bom dia, senhor Smith, não está bom. Bom dia, senhor, não está bom, e não está bom, e não está bom. Até ter certeza realmente do que queria e gravar. Então, nesse sentido, a película, eles faziam com mais cuidado. Hoje todo mundo capta tudo, no final das contas não sobra nada, às vezes não sabe nem aonde guardar, fotografa,
e não tem nem onde guardar, não tem um HD, não tem nada e tal. Fotografia, eu só acredito na fotografia quando ela vira papel. Quando ela vira papel fotográfico e a impressão... Deixa eu apertar sua mão. E a impressão química, né? Não é aquela impressão de... Você está entendendo? Um bom fotógrafo, você é um cara diferenciado, você tem uma visão diferente. Eu conheço vários fotógrafos em Ceramirim que era apenas aquele cara que retratava o momento, a festa e tal. O seu olhar é diferenciado. Eu fiz artes plásticas, eu me formei em artes plásticas, né? Vivi um tempo retratando pessoas e tal. E um bom fotógrafo... Eu nem sabia disso, aí um diretor me chama para fazer um filme e me diz, você é artista plástico, eu preciso de você. Ele disse, para quê? Para fazer a fotografia do filme. Aí foi que eu comecei a entender porque esse diretor quer a imagem como que você estivesse pintando uma tela. Às vezes ele quer a imagem assim, eu quero gravar aqui e tal. Aí o fotógrafo vai e diz, o diretor de fotografia diz, não vai ficar legal não. Aqui... Você tem que equilibrar de alguma maneira, ver a coisa de outra forma, né? Então, um bom fotógrafo, um bom artista plástico, às vezes vira um bom fotógrafo e tal. Não necessariamente. Eu vejo que você tem um diferencial aí na captação da imagem e tal. Você falou naquela imagem que alguém retratou há tanto tempo atrás. Às vezes o bêbado está num banco de praça, deitado lá, e ninguém, é um bêbado deitado, e alguém vai com a sensibilidade de um artista plástico ou de um fotógrafo, capta aquela imagem que as pessoas começam a ver aquele bêbado de outra forma. Bom, cara, é a coisa que, né, você passa a ver com outros olhos e tal. Mas eles precisam de um cara de sensibilidade realmente que veja isso dessa forma. Eu agradeço o elogio. Eu comecei, na verdade, como todo mundo... Eu acho que, não sei se todo mundo começa assim. Eu desenhava. Eu começava desenhando, onde eu disse à minha esposa que eu sinto falta, não tenho mais tempo. Infelizmente, hoje, o mundo está muito corrido, assim. E assim, meu filho está para nascer, o terceiro agora está para nascer. Eu tenho uma pérola de 7 e o Pia de 5. E eu sou muito presente na vida dos meus filhos. Então, eu poderia abrir mão deles, deixar eles crescer assim, unilateralmente de mim. Posso eu estar errado, mas eu dou muito do meu tempo para meus filhos. Eu não quero que, no futuro, eu me arrependa. Meus filhos são apaixonados por fotografia, assim como eu sou. Meus filhos fazem podcast, eles dois sozinhos. Meus filhos... Eu quero que você vá no estúdio lá depois lá com a gente. Eu também, assim, coleciono algumas coisas. Eu tenho algumas máquinas fotográficas, não muitas. Eu tenho uns carrinhos, tenho algumas coisas que é um espaço meu que eu gosto, eu me sinto bem. Aí chega uma criatura para mim e diz assim, eu não gostei do seu espaço, porque eu sou muito minimalista. Eu vi um japonês, ele dizia o seguinte, o conceito minimalista foi criado para que as pessoas que não têm condições nem cognitiva, nem financeiras, não se sintam ofendidas. Sim. Entendeu? Porque uma produção de cinema, rapaz, o filme custou 200 milhões, 300 milhões. Cara, esses caras gastaram em quê? Antigamente o cinema ele era prático, era cenário. Hoje em dia não, hoje em dia é uma tela verde, um fundo azul e muito efeito especial, claro, que demanda supercomputadores, que demanda super câmeras. Mas, antigamente, o negócio era feito na prática. Você tinha que montar um cenário. Sim. George Lucas, quando fez Star Wars, meu amigo, apesar de que foi gravado no quarto escuro, e aquelas navezinhas, né, voando ali, eu esqueci agora o nome daqueles soldadozinhos brancos, tem um que eles pintavam em telas, e a forma que era filmado dava a entender que havia movimento, mas não tinha. Era só uma pintura. Então essa captação... Você falou de um cara que ele tem poucos filmes, mas me diga, por favor, qual foi o filme de Quentin Tarantino que não é bom. Você sabe qual foi o filme de Quentin Tarantino? Minha mulher olhou pra mim e disse, dá pra você parar de assistir Os Oito Odiados. Já assistiu esse filme? Já. Um filme de faroeste, com Samuel L. Jackson. Eu esqueci o nome agora. Os outros atores, mas são atores maravilhosos e assim, a maneira com que ele conduz... E Quentin gosta muito de sangue, né? Que o Bill
Kill Bill que o diga. Kill Bill é um negócio... Django, né? Aí eu ia chegar nesse ponto. Você pegar o clássico do cinema, do pistoleiro Django, né? Do faroeste. Franco Nero. E você... Inclusive ele colocou ele Exatamente, né? E você trazer agora, fazer uma releitura, como agora o Django sendo um escravo, né? Meu Deus, não sei o que Fox, o nome dele, o nome do ator que fez Django. De Django, não sei o que... Franco Nero. Não, o negro, o que faz... Sim, não sei o que Fox. Repito, de nome, eu tô sendo horrível ultimamente. E ele, maravilhoso, cara. Assim, essa releitura dele foi incrível. Também já assisti várias vezes. E ele criou uma maneira própria, assim. Ele quando toca Django, entendeu? É muito massa, meu irmão. Ele foi criando uma maneira própria. Às vezes é até irritante certas coisas que ele coloca, né? No Django, o cara batendo o prego lá na porta várias vezes e tal. Para qualquer um outro diretor, aquilo ia ficar uma coisa... Mas a gente aceita aquilo dele porque é a marca dele, é uma marca dele e tal. O sangue jorrando demais. Uma coisa que eu fui muito criticado, e você está falando aí, aqui em Ceramirim, quando eu comecei, existia os grandes fotógrafos aqui, existia o Zé Maria, existia o Carlinhos, Guedes. Você acredita que eu comprei uma câmera fotográfica? Jorge Mário em Natal, você já viu falar? Um fotógrafo? Já. Nunca conheci, mas eu ouvi falar. No Alecrim, a gente, para fazer uma foto lá, ele usava uma luz natural, ele não usava refletor artificial, era uma janela que a luz entrava lá, batia desse lado, tinha toda uma moldagem de luz. A gente comprava roupa nova para ser fotografada. Era um momento assim, tinha todo um ritual para você fazer a foto. Eu, sem querer te interromper, já te interrompi. Não. Você coloca aqui, assisti muito filme, gosto de muito filme e tal. Eu coloco aqui para a garotada que eu preciso de ir ao cinema. Pelo menos uma vez por semana eu vou ao cinema, a sala de exibição. Eu preciso disso. Às vezes estou tão cansado que eu sei que vou dormir, mas eu vou. É um hábito e tal. A sala de exibição, o bom é assistir toda a grandeza do cinema, você só consegue na sala de exibição, por vários fatores, né? Agora vamos, como é que é isso? Existe um ritual para ir ao cinema. Escolher um dia, eu coloco isso para a turma aqui. Como é que vocês assistem? Não, eu chego lá e olha, quase por sorteio, escolho aquele filme. Eu digo, não é assim. Vamos deixar isso maior, vamos dar a grandeza que a sétima arte merece. Como é isso? Por exemplo, fazer uma analogia. Você almoçar ou jantar em casa com sua esposa e tal, é uma coisa. Bota aí a janta e tal, você janta assistindo televisão e tal. Agora vamos para um restaurante mais legal. Então aquele restaurante vai ter uma luz especial, vai ter um som especial. O cara que fez o prato, ele idealizou aquilo de uma forma que o visual lhe dá mais apetite. Tem todas as questões aí. Eu estou fazendo uma analogia... Mas eu estou entendendo, estou super entendendo. Em relação à gastronomia. No cinema também. Vamos fazer assim. A partir de hoje você vai assistir o filme e obedecer esse ritual. Você escolhe um dia primeiro. Você escolhe um dia que você que esteja livre mesmo e não tenha muitos problemas na cabeça. É difícil hoje isso. Mas vamos tirar um dia que eu estou tranquilo e tal. Escolhe esse dia primeiro, né? E aí o filme, você antes dá uma lida no que é o filme, o storyline e tal. Eu quero assistir esse filme porque isso me remete a tal, é baseado em fatos reais, não é, e tal. E aí seu cérebro já vai criando conexões para você, quando entrar na sala, aquilo ficar grande como merece. A sala é toda escura, passou a atenção ser voltada para a tela, não tem ninguém. Olha a diferença que é em casa. Claro que é válido assistir em casa. Entre não assistir em casa, tudo bem assistir em casa, mas em casa tem alguém que atrapalha o ritmo da coisa. Você está assistindo e alguém fala e você perde o foco, né? Tem a questão da tela pequena, que não é o ideal. Tem o som que não é, no cinema é 7.1, que lhe dá a impressão que você está dentro da cena. A imersão, né? São canais independentes. A tela é côncava para lhe dar. E tem nuances também da fotografia e tal, que você só consegue ver no cinema, na tela grande, num projetor
que foi idealizado para aquilo. Então, dessa forma, você vai ver que a coisa fica mais rica. Às vezes as pessoas voltam e dizem, Waldeck, é mesmo? Rapaz, eu tenho que ter uma boa referência de cinema. A maioria da garotada não tem uma referência. Como é que ele vai assistir um bom filme se ele não sabe, não tem uma referência do melhor? Eu ensino aqui e tenho filmes aqui. Qual seria uma boa referência? Assistir filmes que ganharam o Oscar. Depois que você assiste um Amadeus, um Estranho no Ninho, um filme desse que ganha, é questionável o prêmio Oscar? Porém, é a maior premiação do cinema mundial, tem que respeitar. Então, se você começa a assistir filme que ganharam o Oscar, você vai ficar seletivo e você não vai aceitar qualquer bobagem que lhe botam para assistir. Que hoje tem muita bobagem, tem gente produzindo bobagem para adolescente assistir. Então eu digo, não entre nessa, assista filmes que ganharam o Oscar, que vocês vão ficar mais seletivos e escolher melhores filmes. Você tocou num assunto aqui interessante e eu vi uma reclamação um dia desses do seguinte: a Netflix, ela produz, né, uma boa parte do seu conteúdo agora, que são os exclusivos. A Amazon, que é uma empresa de venda de produto, também tem os seus exclusivos e os streams, né? Só que o que foi reclamado é muito corte de câmera, as histórias não se conectam e justamente é um dos maiores problemas hoje das pessoas hoje. As pessoas não têm mais paciência de degustar uma história. Sim. E nessa reportagem ele falava que poucas pessoas, pessoas da atualidade de hoje, pouco assistiriam o Titanic. Que você tem longas sequências. Muita gente não sabe e não percebe isso, eu não culpo, que existem certos tipos de momentos, de cenas, que você tem muito corte de câmera. Pra gente estar em casa, um exemplo, a gente aqui está conversando, né? Eu poderia ter colocado uma câmera só para mim, uma só para você, e ter uma fala. A gente pensa que aquele diálogo, às vezes, tem muita gente que não percebe que é o seguinte: a minha visão por cima do ombro do interlocutor aqui. Quando a câmera muda, não tem uma câmera aqui filmando. E aí ali foi gravado em partes, tem a sua fala, a sua fala, né? A fala do ator, da atriz, e vice-versa. Mas tem cenas longas, ponto e contraponto, aquela coisa que você tem falou. longos diálogos, né? Tem toda aquela timeline zona assim gigante e você vê que os atores realmente deram tudo ali naquela cena. E hoje não, é um corta. Pra esse pessoal, eu não sou tão velho, tenho 36 anos. Qual a tua idade, Waldeck? Estou com 62. É um menino ainda. Mas essa turma de hoje, essa necessidade da rapidez, do short, e eu trabalho com isso, infelizmente eu trabalho com isso, mas eu vejo a pouca qualidade, esses vídeos muito curtos. Só que eu acho que as coisas estão mudando, Waldeck. Por quê? Antigamente não tinha os shorts do YouTube. Passou para 30 segundos, passou para 1 minuto, agora são 3 minutos. O TikTok priorizava muito o vídeo curto. Eles perceberam que você não conta uma história em 30 segundos. Né? É um aperitivo muito fraco para a mente. E eu tenho percebido o seguinte, eu tenho dito, viu? O cérebro é que nem um músculo. Sim. Quanto mais você exercita e alimenta, claro, ele fica uma saúde boa. Na hora que você para de consumir coisa boa, na hora que você vai começar a adoecer. Entendeu? Por falta de... Recentemente foi descoberto que a fotografia e o cinema em si, mas a fotografia mais acessível, pode ser usado na cura contra o Alzheimer e contra a depressão. Agora, precisa de quê? Como é que você fotografa fotografia? Eu gosto de dizer fotografias externas. Fotografia aqui do Museu de Ceramirim, da Ilha Bela, de uma praia. Não é você ir lá para o meio do povo fotografar. Você reserva um canto. Você primeiro contempla. Uma ilusão que muita gente tem é que eu vou tirar uma foto aqui, a foto... Não. A foto é minha. Por mais que você me pague para fotografar seu casamento, aquele registro é meu. Existe uma lei, a Lei 9.610, de 18 de fevereiro de 96, diz que a fotografia ela tem direito, sim, autoral, porque não é a câmera que faz a foto, é o
fotógrafo. Tem toda uma concepção aí do fotógrafo. Quando você falou, ele falou de diretor de fotografia, né? Direção de fotografia. Quando você está assistindo um filme, uma novela, algo lá aparece no rodapé. Direção de imagens, né? Ou diretor de fotografia. O que é que foi o diretor de fotografia? Quando ele foi começar a gravar aqui, eu deixei ele dar uma volta, já botou aquele refletor para um lado, puxou isso para outro, tem a luz que vem daqui. Então, ele ambientou o ambiente para que esse vídeo tivesse agora aqui. Para algumas pessoas que não entendem, não vai gostar. Vixe, tem uma luz ali no fundo, tem não sei o quê. Mas vejam como é feito. A coisa banalizam demais tudo isso, né? Mas é mais complexo, é maior, né? Você, para dividir uma paisagem, você precisa que a linha do horizonte esteja mais ou menos no meio. Tem todas essas regrazinhas, senão a coisa fica feia e foge, né, do contexto. Às vezes o diretor tem certeza que a cena é assim. O fotógrafo olha e diz, não, isso vai ficar péssimo dessa forma. E aí ele tem que readaptar. Tem diretor que é mais aberto para isso, tem outros que é mais fechado e não, eu quero assim e você vai se virar para eu fazer a cena como eu quero. Há a briga, a discussão às vezes, né, entre o diretor e o fotógrafo e tal, para tentar conciliar. Briga no sentido maior da palavra, de tentar trazer a melhor imagem e tal. Existem várias questões assim. Existe até uma categoria do Oscar, né, de melhor fotografia. Sim. Mas você vai dizer, oxe, melhor fotografia no filme? Não. Como é isso? Uma coisa que quase ninguém percebe é a questão da cor. As luzes que são usadas remetem muito, os tons, né? A colorimetria, ela remete muito à imagem e à mensagem que o filme quer passar, né? Os filmes normalmente com os tons mais verdes, tem um fundo mais melancólico. Os filmes Sexta-feira 13 ali, que ele tem... Não, ele tem um Jason aqui, ele tem uma garra aqui do Fred Krueger, entendeu? Então, a cor remete muito vermelho, é uma cor mais quente. Você vê que as grandes marcas de alimento, a Coca-Cola, McDonald's, tudo usa vermelho e amarelo, que eles entenderam que são cores que traz a fome. Você falou aqui do restaurante, do prato. Sim. Então, essa cor, né? Eu já sofri com clientes que me pediram vídeos que não, mas é porque no vídeo estava um tom mais natural. Olha só como é que é. Existe uma nomenclaturazinha que quando você vai gravar, na fotografia é RAW, né? R-A-W. O RAW, ele dá uma dinâmica de edição incrível na fotografia. Fotografia Florence, ela só pode ser, não sei se você sabe disso, só pode ser em RAW, porque o RAW você não consegue adulterar. Você edita, salva uma cópia, mas o arquivo de RAW, eu não consigo colocar uma mancha de sangue, não consigo colocar uma faca, não consigo fazer nada. Eu posso editá-lo e fazer uma cópia, mas o arquivo mesmo não. Então, normalmente quando você grava realmente o filme ali, a cor é bem pálida, é bem anêmica. Depois vem um tratamento em cima daquilo. Quando a pessoa vê aquilo ali, o cliente vê, não, tá natural. Aí eu perguntei pro cara, peraí, você só vê assim, em tons pastéis, quase em preto e branco? Seu olho vê isso? Não. Como é que você está falando que está natural? Então a galera não entende, muitas vezes, sobre isso. Já tive dificuldade, sabe sobre o quê? Aqui tem 2 telefones Samsung. Você tem um iPhone, eu tenho um LG. Eu fiz aquele vídeo, gravei. Só que quando eu mandar para o seu telefone, dependendo da configuração da sua tela, aquela imagem vai parecer diferente. Sim. Claro. Já chegou naquelas lojas de TV que tem o mesmo canal em 15 televisões diferentes e cada um está com imagem. Então, até nisso, as pessoas não entendem. Sim. Eu peguei meu telefone aqui para assistir. Não gostei não, Paulo Neto. A foto aqui ficou assim. Eu digo, tá, que telefone é o seu? O meu está calibrado para oferecer o trabalho profissional. Então, hoje, nós somos indagados do que estamos fazendo. Cinema tem uma leitura, uma leitura diferenciada. Essa coisa de gravar com uma luz só e tal, e depois color grade ou coisa parecida, dá um tom. Tem muitos diretores que não gostam disso, não querem, ele quer a luz natural. Você vai moldar. Eu já gravei coisas que era assim, o diretor disse, Valdec, tira a luz do lado, a cena é aqui, tira a luz um pouco mais do lado esquerdo.
Tudo precisa de justificativa, né? Aí eu perguntei, por quê? Eu vou deixar um lado da tela mais escuro, por quê? Justifique. Aí ele diz, eu quero a atenção do público para o lado direito. O cérebro, normalmente, se tiver uma rua clara, isso na vida real, se tiver uma rua clara e uma rua escura, o seu cérebro vai mandar você ir para a rua clara, porque a coisa do perigo e tal, né? A atenção é maior onde está iluminado. Então o cara queria que a atenção tivesse mais para aquele lado e tal. Então tem todas essas coisas, né? Moldar o rosto de alguém. Ele quer a luz só de um lado, do outro não. Deixa eu fazer uma brincadeira com o senhor, se permitir. Ó, isso aqui é um LED, tá numa cozinha lilás, roxa. Você vê aqui que a gente tá com uma cor quente aqui atrás. Na hora que o diretor ele quer enfatizar, ou mesmo o fotógrafo ele quer trazer um ângulo diferente, ou uma luz diferente, ó, se eu colocar aqui em volta aqui, olha aqui, ó. Se eu colocar atrás dele, já causa outro tipo de textura. Uma coisa que pouca gente entende, e vou mostrar aqui agora na prática, é isso aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aqui eu descobri faz muito tempo. Na hora que eu coloco uma luz aqui a 180 aqui do senhor aqui da sua lateral, todas as suas linhas de expressões elas ressaltam. Isso é uma técnica que a gente usa para trazer um pouco mais de naturalidade. Quando a gente coloca a luz aqui um pouquinho mais na sua frente, ela vai suavizar, você vai ficar mais jovem. Quem está em casa vai estar assistindo, vai estar vendo. Então, às vezes eu sofria porque eu tinha essa noção, eu aprendi isso de luz. Sim. E a pessoa dizia, você usou muito Photoshop. Você me deixou muito novo. Mas é aqui, gente, aqui, ó. Olha como as expressões de Valdec se sobressaem. Na hora que eu coloco aqui, olha só como suaviza. É. Luz de baixo para cima. Olha o tom de terror que agora deu no Valdec. Entendeu? Normalmente as luzes que a gente usamos são em cima. Aqui as luzes estão todas em cima. Né? Mas até o sol, ele tem seu momento de estar. Aqui, claro. Aqui. Então, o ângulo da luz, ele interfere muito na mensagem que você quer passar. Sim. Uma coisa que às vezes eu sofro, eu vejo a pessoa sofrer aqui, ó, um exemplo. Não sei se vai estar pegando aqui, tá vendo? O reflexo está diretamente no seu olho aqui, ó. Isso atrapalha. Aí eu peço licença para o fotografado, joguei a luz para cá, não está mais no seu óculos e está iluminando. Eu vejo fotógrafos hoje iniciais, sofrendo, meu amigo. Olha, aqui na campanha teve uma foto que os caras fizeram de uns candidatos, e o pessoal simplesmente não soube mexer na luz. Daqui a pouco tava os candidatos reclamando do reflexo do óculos. Eles foram cortar no Photoshop. O globo ocular e colocar de outra pessoa para editar. Isso foi uma confusão mal do mundo. Bastava só ter direcionado a luz. Então, eu gosto muito quando eu estou assistindo um filme, que você percebe que aquele abajurzinho do fundo, aquela luzinha lá da porta, aquela porta entreaberta, foi deixado proposital para fazer a composição da cena. Como um quadro que eu te falei, uma composição. Entendeu? Você vai pintar um quadro, você bota uma mesa com frutas e tal, você compõe aquele quadro de uma maneira que fique equilibrado. Mesmo, às vezes tem frutas jogadas lá, mas tem um equilíbrio no todo da coisa. Fotógrafo bom assim como você tem essa sensibilidade. Que é a famosa composição. Hoje em dia ninguém respeita mais regra de texto. Hoje em dia ninguém sabe mais o que é uma composição. A luz, essa questão da luz, eu já gravei várias vezes que a gente está gravando e o diretor, a nuvem aparece lá em cima e prejudica a iluminação embaixo, parando, deixa a nuvem passar. E a nuvem passa, a gente começa a gravar de novo. Me permita aqui uma coisa. É tipo assim, eu acho que Valdec, normalmente, quando alguém me entrevistar aqui, pergunta muito dos equipamentos e tal, e eu acho que ele está um pouco sendo diferente hoje, né? Tá sendo diferente hoje ou não tá? Tá, claro. Você tá, entendeu? A coisa da fotografia. Exatamente, e assim, a gente vai voltar aqui outras vezes. Uma coisa que o pessoal não entende é que, tipo assim, na TV, você traz um cara como você, passa você hoje, aí daqui a 10 anos passa você de novo. Podcast não. O conteúdo hoje da gente é que próxima semana a gente vem gravar de novo, se você quiser. Entendeu? Já conta temática, puxando pro outro lado. A gente tá falando aqui realmente da história. Aqui eram os equipamentos que eram usados, mas a maneira... Aqui tem alguns quadros aqui, ó. Não sei se dá pra pegar aqui. Depois a gente vai fazer um vídeo mostrando todo o acervo. Hoje não, a gente vai fazer o dia.
Mas aqui tem uns quadros aqui, e aqui tem um exemplo clássico do que eu mais fui sacrificado na cidade de Ceará-Mirim. Quando eu comecei a fotografar, eu realmente, profissionalmente, minha primeira câmera, que foi essa Olympuszinha 5.0, depois eu fui para uma Samsung, mas comprei uma D5000 da Nikon. Sim. Uma D5000 da Nikon. Lembro. Quando chegou, a bicha não ligava, era Mercado Livre. Amigo, isso em 2011, Mercado Livre, os cabas disseram, tu tá ferrado. Mandei pra lá de novo, a máquina voltou funcionando. Foi minha primeira câmera. E eu comecei a comprar livros, os livros em inglês, eu tinha que traduzir, eu não sei falar inglês, mas eu traduzia para mexer em Photoshop. Não tinha youtuber como é hoje. A gente não tinha nem internet naquele tempo. Era muito pouco, era de escada. Então, assim... Fazia mesmo na raça, né? Tem uma foto aqui, de uma mulher aqui, que você tem... Aqui tem 3 fotos. Greta Garbo, Eva Gardner, tem algumas estrelas do cinema mundial. Vou lhe dizer, só de olhar aqui, ó. Essa primeira foto aqui. A gente tem uma iluminação que tá vindo de trás, tá vindo das 2 laterais dela, que está iluminando o cabelo dela. Ela não tem cabelo branco. Mas a luz... Aí o povo... Não, Paulo Neto, meu cabelo ficou branco e não tem o cabelo branco. Eu disse, não, você não tem cabelo branco e aí não tá branco. Isso aí chama-se especularidade da luz, é o reflexo da luz. E eu fui crucificado por causa disso. Aqui a gente tem uma fotografia de um spot só. Tá vendo aqui? Essa aqui do meio, quem é? Essa aqui? Isso. Ava Gardner. Pronto. Só tem aí uma fonte de luz. Veja, há uma sombra pesada de um lado. Rembrandt gostava muito disso. E apenas uma luz. Eu usava isso. Não gostei não. Tá muita sombra. E aqui a gente já pode perceber que tem aqui, nessa foto colorida, tem 2 luzes. Uma no fundo, 3 na verdade, uma iluminando o fundo, uma pegando aqui no ombro dela aqui esquerdo e uma luz suave de cima para baixo para ressaltar a pele dela. Tudo isso eu tive que aprender testando, treinando, fazendo, vendo. Sim. Aí chega Chiquinho hoje. E esse é o diferencial da coisa artística da fotografia. Você está fazendo a coisa corretamente e a pessoa tentando banalizar. Peraí, meu amigo, isso é sensibilidade, é uma opção de coisa que tem aí. Você não faz arte sem sensibilidade. Eu acho que você falou com seus filhos e tal, já estão se ligando aí na fotografia. Eu acho que o ser humano tem que estar ligado à arte de alguma maneira. Não necessariamente fazendo arte como a gente. Eu na pintura e tal, você na fotografia e tal, ou outro cantando, ou representando. Mas só o fato do cara gostar de arte e começar a tentar entender, estudar aquilo e tentar entender, né? Ele já se torna um ser humano mais fácil de lidar. Você entra na casa de uma pessoa que gosta de arte, você vê algo diferente em matéria de decoração ou qualquer coisa lá, você nota esse... Acho que o ser humano tem que estar ligado à arte de alguma maneira. Porque eu imagino o cara... Tem sujeito, né, que diz assim... arte, tá? Isso é besteira, isso é não sei o quê, né? Um sujeito bruto que vai... Tem um jargão, né? Diz que a vida imita a arte e a arte imita a vida, né? Até no tratamento das pessoas ele vai ser grosseiro, né? E tal, porque não tem a sensibilidade necessária para ver a coisa de outra forma, né? Não? Meu amigo. Verdade. Para mim que gosta aqui é um banquete aos olhos, né? É muita coisa bacana. A gente conhece a pessoa quando entra, que eu acho aqui, mesmo Edson Soares vem aqui, diretor de cinema, ele disse, como é que você está assistindo? Ele disse, demorou, ele disse, em êxtase, porque eu estou dentro do ambiente que me remete a... Hoje eu não vou fazer o tour com ele, não quero fazer o tour com ele hoje. Hoje ele fez só o podcast, está fazendo o podcast, não quero fazer o tour, porque eu quero vir um dia aqui, a gente vai voltar aqui brevemente, para a gente ir em cada máquina, em cada parte, e ele vai contar aqui parte por parte, e ter esse vídeo. Eu sei que, assim, não estou desmerecendo, eu sei que muita gente já passou por aqui, já viu a reportagem que ele entrevistar, mas não tenha a sensibilidade e a visão. Película de cinema. Cara, isso aqui é muito massa, mano. Isso aqui é incrível, mano. Aqui o som já está integrado com a imagem, essa azulzinha é o som, que em sincronia com a imagem aqui.
Que película é essa, Waldeck? Essa é Rio. Aquele filme Rio novo. As araras aí, tem umas araras por aí. Como é que tu conseguiu isso, mano? Eu tenho muitos filmes em película, né? Raros e não raros. Aí é novo, é um filme que foi usado. Tem cinemas que ainda exibem. Cara, que massa. Pronto, então antigamente, para quem não sabe, né? Eu vou colocar mais ou menos aqui assim. Uma partezinha dessa aqui era uma foto. Uma foto. Né? Aqui tem 3 quadros aqui, mas aqui era uma foto, mais ou menos desse tamanho o filme. 24 quadros 24 fotogramas, dá 1 segundo. Essa foi a imagem que ao longo do tempo, essa foi a velocidade que ao longo do tempo foram aperfeiçoando para dar a impressão de movimento. Na época de Charlie Chaplin, eles não tinham conseguido ainda chegar a 24 quadros, era aquela imagem meio apressada e tal, né? Foi todo um processo até chegar, né? Foi uma aprendizagem e tal, ao longo de 200 anos aí do cinema, né? É verdade que a primeira fotografia em movimento é de um negro em cima de um cavalo? Em movimento tem uma... Não foi a primeira. A primeira tipo eu acho que eu vi num filme. A primeira o cara deixou sais de prata num vidro e aí a luz bateu e a marca da coisa ficou registrada lá e o cara disse, quer dizer que a luz reagiu aqui nessa substância e tal, né? E a partir daí eles passaram a pesquisar melhor a questão da prata. Tem um filme chamado Não, Não Olhe. Já assistiu? Não. Muito bom. Aí ele fala do cinema antigo, né? Aí lá no filme ele diz, né? A primeira imagem capturada em movimento foi de um negro em cima de um cavalo, né? Ela tinha, acho que era 5 segundos de duração. Agora, uma das fotografias, eu assisti o filme, o Will Smith, que é uma fotografia icônica de um escravo com as costas todas marcadas. Sabe que fotografia é essa? Que fizeram um filme, né? E o pessoal chega lá e diz, eu posso lhe fotografar e tal. Rapaz, eu me senti dentro do filme, cara. E eu chorei. Minha mulher olha pra mim assim e diz, Aí minha mulher olha pra mim assim e diz, tu tá chorando? Tô. Porque eu assisti o filme assim, eu me arrepio, sabe? Desde os livros, quando eu gosto muito de ler, eu imergia dentro. Sim, isso é... Eu imergia dentro. Existem trabalhos que eu não fiz ainda porque eu não tive condições de equipamento. Aqui eu ensino a garotada, por exemplo, eu tenho livros ali, uma mini biblioteca, com livros que viraram filme. Se o escritor pesquisou durante, sei lá, 30 anos, às vezes uma vida toda, o cara pesquisou, colocou naquele livro, e aquele livro é tão importante que gerou um filme, isso é mais do que suficiente para você assistir um filme, um filme que foi baseado num livro. Isso é interessantíssimo e tal, né? Ter esse cuidado em assistir coisas que realmente... Claro que você pode assistir bobagem. Qualquer um pode tirar um dia para... Não, eu vou assistir um filme de bobagem, bobo. Ok, tudo bem, mas que tenha consciência de que você está assistindo uma bobagem. Não fazer como a garotada hoje faz, que assiste às vezes bobagem achando que é o máximo. Não. Tá entendendo? Eu não sei nem quanto tempo a gente já está gravando aqui, mas eu fui reservando. Quem vai assistir o podcast vai ver que a gente criou uma linha. Repito aqui, a gente está falando sobre cinema, fotografia e tal. A gente vai voltar outro dia aqui para falar mais do acervo, porque o acervo eu quero mostrar para vocês. E esse do acervo não vai dar aqui no canal do podcast, vai estar lá no nosso canal Caçador de Imagens. É um trabalho que eu tenho, Waldeck, de 10 anos atrás. Eu tenho uma fotografia, uma foto guardada, que é o seguinte, é um campinho que tinha no antigo Machadão, que hoje não existe mais, que é a Arena das Dunas. É uma fotografia rara. Sim. Eu tenho fotografias da Ilhabela, que eu guardo 7 chaves. E eu sei por quê. O Barão me deu uns caras um dia. Ele disse, rapaz, você tem tudo isso aqui. Eu mostrei ele, ficou doido. Barão. Eu tenho que mostrar a você esse acervo que eu tenho guardado. Tem que fazer uma pausa aqui. O Barão é meu parceiro aqui, nosso parceiro da prefeitura. Grande Francisco. Ele
é quem arregimenta aí turistas e tal, e traz para cá e tal. É um parceirão, sabe? Sem o Barão. Eu acho que o turismo e história em Ceará-Mirim existe duas fases. Antes do Barão, e o Barão é aquele cara que faz, como eu e você gosta de gente que faz independente de qualquer coisa, né? O Barão começou a fazer e tal. E o turismo, como seria o turismo de Ceará-Mirim? Eu vi uma pesquisa anteriormente, que era uma meia brincadeira, mas era assim, perguntava às pessoas, em Natal, perguntava às pessoas: se você conhece Ceará-Mirim? Conheço. O que é que você conhece Ceará-Mirim? Bom, eu passei por lá, fui para Muriú, fui para Jacumã, fui para João Câmara, ou seja, Ceará-Mirim não chamava a atenção. Uma cidade rica, histórica e tudo mais, não chamava atenção. A partir do Barão, é que ele começou a formatar as coisas e tal, né? E hoje a gente recebe aqui 1.000 pessoas por mês. E o Barão é fundamental nesse negócio. Paga-se uma taxa para vir aqui? Como é que funciona? Tudo 0,800 e tal. A prefeitura... De segunda a sexta... A prefeitura acolheu esse projeto, né? Eu fazia essas exposições itinerantes. O prefeito Júlio chamou para montar isso. Quero isso aqui em Ceará-Mirim, então vamos lá. E aí montamos, porque eu já estava cansado de fazer isso itinerante e perder peças. E não é brincadeira você... um acervo desse você levar em caminhão para lá e para cá. Um dia eu estava fazendo no Centro Cultural do Dragão do Mar, o pessoal descarregando um caminhão, um baú, e a diretora diz: onde é que você é do Rio Grande do Norte, senhor? Por que o Rio Grande do Norte não acolhe um projeto desse fantástico? Você quer ficar aqui em Fortaleza com esse projeto? Você quer ficar aqui e tal? Ou seja, chama a atenção um projeto desse e tal, né? Mas infelizmente eu levei um tempão para representantes do povo realmente ter sensibilidade. Abraçar esse projeto. E Júlio foi um cara desse que acolheu isso. Eu não estou querendo, não tirando o mérito nem o demérito, mas deixa eu lhe dizer aqui que um pouquinho só eu contribuí também no sentido do seguinte: quando eu comecei há 15 anos atrás a fotografar, e eu li um livro de um cara fantástico, o livro dele, fotografia. Minha faculdade de fotografia foi nos livros, eu tenho até hoje. E aí ele falava do flash fora da câmera, você tirar, né? Porque uma coisa que eu fico rindo hoje é o seguinte: as pessoas não entendem que fotografia é luz e sombra. Sim. Luz, sombra. Você muda um corpo. A sombra, ela dá profundidade, ela dá altura, ela dá largura. É a sombra. É tanto que a gente tem... O ser humano... Já a impressão do ser humano sem sombra, às vezes é a coisa mais esdrúxula do mundo. A gente tem sombra. E o pessoal hoje em dia quer tirar essa sombra. Mas tem que ter. A sombra é a composição da fotografia. Tem. Então eu tinha esse gosto de... Botava uma luz aqui lateral, fazia aquele desenho da luz. E eu tenho alguns registros ainda. E eu, infelizmente, na época, o pessoal aqui de Ceará-Mirim não tinha esse conhecimento e tal. Eu era duramente criticado. Eu não vou mentir para o amigo. Eu estou me reapaixonando pelo meu trabalho. Porque chegou um tempo que eu era automático. Eu fazia o que o povo queria. Ah, você quer o quê? Foto? Não. Ponto, me pague. Porque eu fiquei cansado de tentar fazer algo e não consegui. Ser reconhecido. Isso. Aí depois da pandemia, eu voltei a ter esse desejo, voltei a ter essa vontade e eu decidi, né? É tanto que a gente montou esse podcast, a gente tem feito alguns trabalhos, eu decidi ali. Quando eu postei a primeira foto que eu fiz de um ensaio de uma grávida lá na Ilhabela, isso há 12 anos atrás, para quem conhece aqui, Alex Gugel da foto, conhece? Isso. Cara, isso é aonde eu preciso conhecer. Carla Belk, que é uma grande fotógrafa, a foto dela ali da matriz até hoje circula. O pessoal usa muito. Paulo Neto, por que você não tem uma foto daquela icônica? Eu tenho uma foto da matriz no nascer do sol. Por que você não faz uma exposição, faz um apanhado, faz um resgate disso que você já tem e faz uma exposição e escreve aí na Lei de Incentivo à Cultura, eu tenho certeza que você ganha. Vou dizer ao senhor que irei. O que foi que me afugentou? Há uns 10 anos atrás, eu tentei fazer aqui uma exposição em Ceará-Mirim, onde esses quadros eram quadros de imagens, e eu queria que esse quadro fosse... Eu ia vender os quadros, mas o dinheiro não era para mim. Sim. Estava bem implícito lá.
o dinheiro era para o abrigo. Sim. Tudo que fosse comprado ia para o abrigo. Tentei fazer isso e, na época, a forma que quiseram que eu fizesse, eu não achei muito bacana. E eu não vou entrar aqui em detalhes e tal. E sabotaram meu projeto. Eu tentei fazer em 2 lugares públicos e foram lá e vetaram, disseram que não podia. Quando eu tentei fazer particular, o valor era muito alto e eu teria que, se eu cobrasse, eu não podia repassar o dinheiro porque eu teria que pagar despesas. Eu recuei. Queria mencionar aqui uma pessoa que me deu um total apoio. O Padre Bionô, na época, me deu um apoio gigante. Mas, infelizmente, há 10 anos atrás, quem estava aqui na direção do Ceramirim não achou interessante, não quis, e eu não tive esse apoio. Acreditando que, da mesma forma que Júlio teve essa visão, que Antônio Henrique vai ter essa mesma visão, a gente tem muita coisa para a gente tentar melhorar para Ceramirim. E eu quero fazer, eu vou fazer, nem que seja um exemplar. Eu quero fazer um livro de fotografia de Ceramirim. Sim. Entendeu? Eu já tenho muita foto guardada. Interessante. E vou dizer para o amigo também o motivo. Eu não vou falar o nome, mas só de falar, não tenho raiva dessa pessoa. Eu fiz uma foto dentro do museu, que da janela do museu eu pegava um cavalo se alimentando lá no capim do museu. E postei naquele tempo no Facebook. Daqui a pouco eu acho minha fotografia no perfil de outra pessoa, com o nome dele na foto e a descrição. Aí eu... Fulano, essa foto é minha. Não, não. Essa foto é minha. Tá aqui, eu postei e tal. Não, essa foto não é sua. Amigo, tá aqui a foto. Não, nesse tempo era muito bobo, tava começando. Não é porque a gente fotógrafo, a gente tem os olhares, a gente tem não sei o quê, a gente tem não sei o que lá. E eu disse, não, você roubou minha foto, você roubou a foto, você copiou e postou. E aí eu criei essa aversão. Que prazer é esse de você roubar algo de alguém para dizer que é seu? Caramba, crie! Valdex, né? Eu vou lhe contar o nome da pessoa no off, aqui não. Certo. E você vai dizer, não acredito não. E aí isso me recuou. Mas eu gosto de pôr do sol. Eu tenho algumas fotos de pôr do sol de Ceramirim, que são verdadeiras pinturas. Eu não fotografei, eu pintei com luz, porque fotografia, né? Escrever com luz. Sim. Então, eu pintei realmente com luz. Eu sei técnicas de light painting. Você bota a câmera aqui, você pega a lanterna e você pinta um objeto, tudo vai ficar escuro, só aquilo pintado. Movimento. Você pega aqui uma câmera, bota no tripé, deixando a velocidade muito baixa, e aí você consegue registrar um carro passando, uma luz passando. Você consegue tirar pessoas, sem precisar de Photoshop, em um lugar muito movimentado. Você usa um filtro ND, coloca uma velocidade muito baixa, tudo que tiver estático vai ficar parado. As pessoas passando, elas não vão surgir na fotografia. O raio das estrelas, eu tenho muito conhecimento técnico, mas infelizmente foi essas pancadas que eu levei que eu me retraí. Só que eu estou pronto para externar. Não sei se dá tempo ainda, se dá tempo ainda. Dá. Eu não sei se eu passei muito do tempo. Não sei. Para mim tudo bem. Eu acho que eu ainda consigo trazer esse resgate. Eu venho todo dia de Natal. Às vezes tem um visitante que tá, eu venho atender a ele. Pode ser 100, pode ser 1. Atendo da mesma forma que eu atendo a 100, atendo a 1. É aquela coisa de gostar do que você precisa gostar do que faz, como a gente nota que você gosta aí, você se aprofunda nessas questões, e eu acho que você tem que fazer essas exposições. E a lei de incentivo à cultura, lei Rouanet, mesmo que seja de Natal, você imagina, vou criar um título aqui, o poeta das imagens, você... O caçador. O caçador e tal. Imagens desse Aramirim e tal, na Capitania das Artes de Natal. O caçador de imagens. Eu já tenho esse projeto, o caçador de imagens. Eu já tenho esse nome, esse codinome. Por que não já... Comecei. Não, a incentivo eu nunca participei. Porque eu vou dizer pro senhor, a Paulo Gustavo não participei. Da Audi Blanc aqui agora eu participei. E eu não vou mentir, assim, né? Assim, vou até falar o nome dele aqui. O Rui Lima disse, pô,
você é um grande profissional, mas o seu portfólio e tal. Aí eu disse, porque o portfólio que vocês exigem é diferente do que a gente, fotógrafo, exibe. O portfólio do fotógrafo, as imagens por si só falam. Aqui era exigida é que tem que estar descrito, discriminado, que falasse. Eu disse, não. E eu não fiz, não foi por preguiça. Eu não fiz porque eu não conhecia. Agora eu sei como é que você deseja. Agora eu sei como você quer. No nosso meio de fotografia, a foto em si, só por si só fala. Entendeu? Só que eu não quero mais ficar de fora disso. Né? Na Paulo Gustavo, não vou citar o nome da pessoa, me falaram sobre isso. Aí quando eu procurei saber, o cara disse, não, mas eu vou lá e eu vou organizar, eu vou dar um jeito e tal, tu me dá um negocinho aí eu criei uma versão. Agora que outras pessoas como o Rui e tal estão, e a gente percebe que são pessoas que entendem do que a gente faz, sim, aí eu peguei gosto. Não, agora realmente eu quero externar isso, né? Eu disse a você, o Barão me viu essas fotos no meu computador, quase me batiam. Amigo, como é que você tem essas fotos tudinha? E eu não chego para tirar uma foto e não, eu olho, pronto. Eu quero vir aqui fazer aqui umas fotos do seu ambiente, que você vai dizer, desculpa minha presunção. Eu quero fazer algumas fotos suas aqui que você vai se emocionar com essas fotos, cara. Eu faço aqui, às vezes... Sabe, eu já lhe vejo aqui, nessas máquinas ali, você na máquina, eu vou botar uma luz que vai capturar esse ambiente, isso aqui. Eu amo cinema, sabe por quê? Porque eu fico degustando, sabe? Assim, esses filmes mais clássicos, essa ideia que o diretor teve de um ponto... Uma coisa que eu me deixa quando no meu trabalho, sabe o que foi, Adek? O meu ponto de vista. Sim. Sabe, meu ponto de vista. Eu colocar você ali e eu fotografar você por dentro de todo este ângulo aqui, você lá focado. Sim, a visão do artista, você vendo a imagem artisticamente. Olha, aqui a gente tem a emoção aqui rola e tal. Por exemplo, eu fazia exposições em algumas cidades e tal, e aí tentava chegar na cidade, tentava resgatar alguma coisa em matéria de fotografia, cinema e tal, para expor naquela cidade, né? Em Ceará-Mirim eu resgatei algumas coisas, por exemplo, projetor de Chico Uriel, e aí veio o neto dele aqui, né? E aí chega e aquela emoção rapaz, isso aqui foi do meu pai, foi e tal. Lúcio Som, filho de Lúcio Som, que foi dono de cinema, você conheceu, né? Sim. Lúcio Som. Chico Uriel e tal, resgatei o carrinho de cachorro-quente de Tonico, que era um cara que vendia cachorro-quente em frente. Tradicionalmente, você tinha que comer o cachorro-quente e assistir o filme e tal. Um dos primeiros cinemas de Ceará, Cine Glória, veio um neto dele aqui, eu expliquei coisas e tal, e depois ele disse, sabe quem sou eu? Eu digo, não, sou neto de Moura e tal, Jorge Moura. Então, chegou outro cara e a gente tem umas assistentes aqui, as meninas que trabalham com a gente. Eu achei que ele já idoso, ele tinha problema de locomoção e tal, mas ele pediu para encostar num projetor desse e que eu ligasse o projetor. A máquina são antiga, naquela época dava choque, então eu fiquei meio assim, eu digo, mas vamos lá. Aí ele encostou e eu liguei o projetor, esse barulho característico do projetor, aí ele começou a chorar e tal. Aí isso é muito... Mano, isso é muito bom, velho. Isso é muito aí bom. Escuta, aí ele começou a chorar encostado na máquina, aí a pessoa que estava com ele, a filha dele, veio para mim e disse, você sabe quem é ele? Eu digo, não, ele disse, ele trabalhou 40 anos como projecionista de cinema, ele hoje é cego e ele soube que você tinha projetores aqui e queria reviver pelo menos a vibração do projetor e o som. Ele é cego e tal. Aí eu fiquei meia hora tentando me recompor com um negócio desse e tal. Isso é muito bom, rapaz. A gente fazer a vida do outro, você dá... fazer a vida valer a pena, não é? Eu acho que a gente só faz isso fazendo a coisa social. Se eu tivesse coisa guardada para mim, eu não teria essas emoções nunca, né? De ver alguém realmente emocionado e tal, se reviver, trazer 40 anos, né? Para agora e tal. Isso é muito bom. Esse seu cuidado com a fotografia
e tal. Isso tem um negócio aí social que é muito bom, você fazer o melhor, embora vai aparecer alguém que diz, não, vamos fazer isso da forma mais banal. Não, peraí, minha amiga, o trabalho é meu, então eu quero fazer o melhor, eu quero dar o melhor ao outro, né? Eu acho que sim. Valdec, antes da gente encerrar aqui, eu queria tocar num assunto que eu justamente eu caminhei para tudo isso. Uma coisa que estava me incomodando, mas que isso foi um dos maiores tiros no pé que a galera deu. E pra gente vai ser muito bom. Essas imagens criadas por inteligência artificial, que coisa ridícula. Não é porque o ChatGPT, o Davi, ele já está criando e está ficando perfeito. Meu irmão, a emoção, a sensibilidade do ser humano, ela é individual e particular. Sim. Eu me preocupo demais com isso. A gente retrata na tela, na foto, no projetor, no cinema, na televisão, aquilo que a gente vê aqui. Sim. Então, você faz um prompt... E é única, é sua. Você faz um prompt para uma inteligência lá e ela vai gerar uma imagem e não gera. Bota um leão com a coroa, bota não sei o quê. Tudo bem. Eu quero ver você na savana. Um calor de 45 graus. Moscas em cima da sua cabeça. Vários dias pastorando naquele... Tá entendendo como é que é o negócio? Você há vários meses esperando um vulcão entrar em erupção. Você esperando aquela imagem. Não, mano, não tem inteligência artificial do mundo que consiga. Não, entendeu? Isso me preocupa demais. Eu andei estudando... porque as pessoas querem resultado muito rápido e tal. Eu li que ninguém escuta mais uma música toda. Eles escutam uma parte, já passa para outra. O vídeo tem que ter tantos segundos, porque senão ninguém assiste mais. Então, fica tudo muito superficial. Aí eu digo, mas por que o ser humano é assim se antigamente não era e tal? Eu andei estudando isso e tal. Foi a questão da digitalização da coisa. O cérebro se acostumou a ter resultado mais rápido. E aí quer mais rápido, sempre mais rápido. Aí vai ficar tudo meio superficial. Como é que você vai... o livro lhe traz toda a informação possível, com mais detalhes, com todos os detalhes. Se a sua fonte não é um livro, não é uma coisa assim, é superficial, você vai ser um profissional superficial também, você não vai, né? Você precisa... Eu vi uma pesquisa onde estudantes universitários nunca leram um livro todo. O cara está fazendo uma universidade, nunca leu um livro todo. Quer dizer, que sujeito estranho é esse que passa a vida todinha sem se interessar por um único assunto a ponto de comprar um livro para se aprofundar. Se você gosta de carro, compra um livro sobre carro legal. Eu gosto de fotografia, então tudo isso muito superficial me dá nos nervos. Eu dou uma palestra aqui de 40 minutos e eu noto que uma boa parte, principalmente, é ruim falar isso, mas da escola pública, na particular, você vê os garotos já vêm preparados da escola para fazer pergunta para isso e aquilo, enquanto da pública, é ruim falar isso, mas é assim, eu presencio isso. Às vezes com a minha palestra de 40 minutos, às vezes com 5, 10 minutos, os garotos já estão meio... perdidos no espaço-tempo. Agoniado, abrindo a boca e tal, sabe? Então, fica difícil, né? Você não vai ser... Se você não se aprofundar nas questões, você não vai fazer um trabalho legal nunca, meu amigo. Meu irmão, obrigado. Por mim, a gente passava aqui, acho que a gente passou aí, uma hora e meia, 2 horas aí. A gente faz também, quando você vier captar mais imagens, eu faço aqui uma fotografia usando pólvora naquela da década de 20. Mano. Que massa, mano. A gente, geralmente, para turistas e tal, eu faço isso por último, porque fica cheio de fumaça no ambiente, então, mais uma imagem dessa com a iluminação. Próxima semana, se der certo aí, a gente vai combinar. A gente vai vir gravar aqui um vídeo um pouco mais técnico, né? A gente vai fazer umas fotos do ambiente com ele e a gente vai fazer um vídeo. Eu não quero nem aparecer no vídeo. Eu quero deixar só ele lá e a gente vai passear aqui. Gente, tem tanta coisa aqui. Eu fico só olhando assim, E
me permita, faz anos que ninguém desperta esse sentimento de mim. Mas hoje você me fez pecar. Você hoje me fez pecar hoje. Faz tempo que eu não senti inveja de ninguém, viu? E, cara, que inveja. Que inveja desse seu conhecimento, que inveja desse acervo. Se toda a inveja... Que coisa linda, meu irmão. Eu posso falar a sinceridade? Claro. Teve um momento aqui que deu vontade de chorar, porque, meu irmão, isso aqui é lindo demais. Pena. E eu não vou permitir que meus filhos não tenham isso. Pena que o ser humano está ficando muito superficial. Isso. Entendeu? Repito novamente, eu estou emocionado, não estou fingindo. Entendeu? Para mim isso aqui é uma criança. Minha esposa fala isso para mim. Amor, eu acho lindo quando você compra o drone agora, quando você compra equipamento, parece uma criança. E tipo assim, eu antes não fazia isso não. Pode me chamar de arrogante, prepotente, problema seu. Eu fui um dos desbravadores de ser a menina fotografia. Sim. Um dia desse, num podcast, o cara falou isso. Me respeite. Eu fui apertar a mão de Zé Maria, apertei a mão dele e disse, Zé, cara, ele é de mim demais. Não vou mentir não, ele me ignorou. Diabo é esse. E Diana, Rodrigues, Carlinhos, Zezinho, Guedes, eu apertei a mão de todos eles e disse que queria ser pelo menos 10% de todos eles. E digo que superei todos. E houve uma época que o nome que era falado aqui era o meu. E, infelizmente, problemas externos de cliente e outras coisas me fizeram abrir mão daquilo que eu tinha. Eu só confesso disso. Eu abri mão da essência. Da minha essência, da minha identidade, do meu trabalho, daquilo que eu gosto de fazer, das minhas técnicas. Primeira coisa que eu li no livro, defina uma técnica sua. E a minha técnica é luz, sombra, usar gelatina para trazer uma cor a mais na fotografia. E toda a vida é muito Photoshop, é muito não sei o quê. O que eu fazia naquele tempo, Valdec, se eu fizesse hoje, eu seria um dos maiores do Brasil. Aí minha mãe dizia assim, meu filho, é que você estava no tempo errado. Você é à frente do seu tempo. Só que tem uma parte boa hoje. Eu consigo provar que eu fazia isso há 15 anos atrás. Você tem que ter base para fazer as coisas corretas. Por exemplo, eu fiz artes plásticas. Às vezes é triste falar isso, mas é assim, às vezes o cara faz uma faculdade de artes ou o que for, e para vender ele tem que baixar o nível da coisa. Você sabe fazer, no teu caso aconteceu isso, você sabe fazer, mas aí você tem que fazer uma coisa mais fácil. Tanto na música existe isso. O cara passa 6 anos estudando música, aí banaliza coisas, se prostituir no sentido de fazer algo mais barato. Eu conheço artista plástico, amigo meu, que eu encontrei trabalho do cara e eu digo, rapaz, só eu e ele. Por que aquilo? Eu sabendo, entendendo da coisa, sabendo que aquilo era inferior ao que ele fazia. Eles falam, é que eu preciso viver, e eu vivo disso, eu preciso viver. E aí você baixa o nível da coisa para se encaixar no mercado. Isso é ruim demais. Eu, como artista plástico, fiz extensão e tal de restauração de obra de arte, fiz muita restauração de obra de arte, mas viver de artes plásticas acadêmica, que você demora 5, 6 meses, 1 ano para terminar um quadro, você não consegue sobreviver. Então, ou você baixa o nível da coisa... até para baixar o nível você tem que ter conhecimento suficiente, como você deve fazer algumas coisas que não é bem do seu perfil, mas que não perde totalmente a grandeza da coisa. Pois é, mas agora eu decidi há um tempo atrás, eu não vou mais permitir isso, né? Assim como o seu espaço tem um público específico, eu tenho um público específico. Sim. Um público específico para a gente atender como profissional. Meu irmão, se deixar, a gente passa o dia todo aqui. Passa. Quero agradecer aí. Ah, meu amigo. Falou no homem, chegou, meu amigo. Chegou no finalzinho, mas nem chegou. Pode passar por aqui, chega. Pronto, massa. Entendeu? Encosta por aqui assim. A sua orelha não esquentou, não? A sua orelha?
Que a gente tava falando de você aqui diversas vezes aqui. E ele está trazendo um grupo agora. Eu acabei de falar em você que o Barão, como eu te falei, né? Elogiou muito, viu? Vou fazer o corte, viu? Porque é meu parceiro aqui, né? Eu digo que, vou dizer de novo, né? Que o turismo e a história de Ceramirim é antes do Barão e depois do Barão. Quem quiser, aceite isso, mas é isso, a realidade é essa, né? E o Barão é nosso maior parceiro aqui no museu, né? Pessoal, a gente estava encerrando já e a gente vai ter que encerrar, não por maldade, né? Nosso querido amigo Francisco aqui, o Barão aqui, tá com um grupo aqui que vai ser recebido pelo Valdec, a gente vai postar esse vídeo. Semana que vem a gente volta aqui com ele para gente fazer umas fotos, uma parte mais técnica, mostrando tudo, tá bom? E em outros momentos a gente vai chamar ele lá no estúdio, a gente tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa para a gente falar. Gente, eu não sei se tem essa parte aqui, depois a gente colhe outra e tal, e pode fazer uma coisa maior, tipo um documentário, editando e tal. Vamos sim fazer. Negócio com mais... Se você me permitir deixar, a gente faz. Faz. Valdec, meu irmão, obrigado demais. Obrigado, cara. A gente tá na discussão não, viu, Barão? Viu? Mas obrigado por ter chegado aqui também. Pessoal, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo. Muita gente precisa assistir esse vídeo, tá bom? Posteriormente, o Barão já esteve lá conosco no podcast com a gente. Foi o primeiro, e eu falo isso sempre, ele foi o primeiro cara que participou. Sim, lá na do primeiro podcast, abraçou com a gente essa ideia. Então, realmente, eu também tenho a minha parcela de gratidão ao nosso amigo Barão aqui de Ceramirim. Eu já chamei ele, eu aqui vou soltar em primeira mão, não sei se ele quer que eu solte. E eu convidei ele, juntamente comigo, se ele quiser, ele vai estar lá falando e eu apenas registrando, fazer um tour na cidade de Ceramirim, nos principais pontos, com ele, porque eu sei que ele tem muito material, quem grava, quem fala, mas não um material, um documentário, voltado para aquilo. Sim. E eu quero fazer. Sim. Vamos fazer? Tamo aí. Ruínas da Ilha Bela, por exemplo. Eu fui muito exibir. Sou apaixonado. Exibir filme lá com Lúcio Som, levava um projetor e a gente exibia no clube de lá, numa parede. Pode passar. Numa parede lá. Eu quero ir lá e descobrir onde era esse local. Diz que é só ruínas. Eu quero fazer um vídeo lá, alguma coisa. Pode contar comigo que eu filmo, tiro foto, levo o drone. E você agora, meu amigo, depois que a gente... demorou. Mas agora que a gente se encaixou... Valdec, meu irmão, obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer demais. Obrigado a você por estar... Pode fazer, se quiser fazer algumas considerações aí finais, pode fazer. Registrando isso, você é um cara que sabe o que faz e eu acho que a gente precisa de gente que realmente faz, porque tem muito pseudos artistas ou pessoas que falam muito, floreiam demais a coisa, mas no fundo não fazem fazer mesmo efetivamente, né? Eu gosto de gente assim como você, como o Barão e outros que fazem, independente de qualquer coisa. E estamos aqui no Museu de Cinema de segunda a sexta, de 8 às 14, recebendo, como eu falei, recebo um garoto ou um grupo de 100 turistas de fora do Brasil com a mesma vontade, com o mesmo carinho, com tudo de melhor para esse público, né? Show de bola, meu irmão. Valdegão, obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Mais uma vez, inscreve no canal aí, deixe seu like que vai vir muita coisa boa. Show.